Vivemos num mundo de provas e expiações, que temos leis onde uma das regras é a da reencarnação para aprender a evoluir. Existe ou pode existir neste vasto universo de bilhões de galáxias algum mundo onde, na lei da evolução espiritual, não haja necessidade de reencarnar? Com vocês. Olha, o processo evolutivo das criaturas exige a reencarnação dentro do mecanismo da evolução, um processo para o amadurecimento das almas, o processo de desenvolvimento das criaturas. O que nos escapa ao sentido é quando a evolução está muito longe de nós. Então, por exemplo, nós estamos agora aqui na posição espiritual que temos, espíritos que vivemos numa sociedade que nem em Deus acredita, que tem, não vou nem falar a imensidão de desequilíbrios que possui, querendo discutir a natureza íntima do sentimento do Cristo, para dizer, por exemplo, mas Jesus é um espírito crístico, está 4 bilhões e meio de anos, como é que ele vai reencarnar? Nós, na condição que estamos, nós não temos ainda a estrutura para questionar os estágios espirituais das entidades crísticas. Então, não dá para a gente falar do universo inteiro, porque a gente teria que ter uma condição espiritual que nós ainda não temos. No grau de evolução que a gente está, o que a gente pode dizer é o seguinte, que nem todos os mundos de provas e expiações são iguais à Terra. Nem todos os mundos são tão teimosos, tão arredios, tão endurecidos. Eu posso encontrar mundos de provas e expiações onde determinado naipe de espíritos que não são tão difíceis como nós estejam encarnados, construindo sociedades que têm expiação? Tem. Que tem conflito? Tem. Mas que os espíritos conseguem caminhar com mais rapidez. São mundos de provas e expiações? São, mas eles não precisam ser tão difíceis como esse que nós estamos vivendo. Como pode existir um mundo mais difícil do que o nosso, mesmo sendo um mundo de provas e expiações? E aqui quero aproveitar para fazer uma observação, que é a seguinte: a história da humanidade nunca se passou às escuras. Desde que o homem se implantou sobre a face do planeta, o Cristo planetário acende sistematicamente as luzes do conhecimento espiritual. Nunca a Terra ficou no escuro, sempre ele acendeu. Trazia os Vedas, trazia Krishna, trazia Buda, Sócrates, Platão, Hermes Trismegisto, Moisés, Zaratustra, sei lá. Sempre tinha alguém acendendo o achote do conhecimento espiritual para que a humanidade não andasse no escuro. E a gente sempre pegou esse esclarecimento espiritual e usou como instrumento de poder. Quer dizer, olha como a gente é complicado. Nós usamos a própria espiritualidade como instrumento de materialidade, como diz Joana de Ângeles. A gente colocou a espiritualidade a serviço da materialidade. É uma coisa muito doida. Então, mesmo o bem que o Cristo insiste em fazer para o planeta, a gente insiste em não seguir. Porém, alguns lampejos de iluminação acontecem na história da Terra. Então, não dá para a gente dizer assim, como é que se dá a história do espírito no universo infinito. De um certo grau de evolução para frente, a gente percebe que haverá determinadas condições de aproveitamento da encarnação que vão ser com infâncias mais curtas, corpos mais sutis, condições espirituais muito mais suaves para o desenvolvimento das nossas condições espirituais. Mas a gente não pode dizer que nós temos pleno domínio de todas as condições reencarnatórias em todos os orbes do universo infinito. Até na condição de provas e expiações, a gente pode perceber que existem condições distintas entre os diversos mundos. Queria só falar uma coisa. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde Kardec mais se debruça sobre essa questão dos mundos habitados e tal,
Ele tem um trecho do capítulo 3º, mundo de provas e expiações. Oba, 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 oba. Aí ele fala tudo sobre o mundo. Aí vem depois, mundo de regeneração. Oba, 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 oba. Aí ele vai falar tudo. Aí agora vai de mundos superiores. Não tem mundo celeste. Não tem. Ele só tem sobre mundos inferiores e mundos superiores, depois mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, progressão dos mundos, e não vai. Como é a encarnação no mundo celestial? Cara, não tem isso no livro. Porque está tão longe que não tem. Mas a gente tem sobre o mundo de provas e expiações, sobre o mundo de regeneração, que é o que nos importa mais de perto, e sobre progressão dos mundos. Pronto! Quer saber mais? Evolua. Exato. Evolua! Até porque isso é interessante, porque a gente não tem nem a compreensão de entender. Então, ele precisa evoluir, não é?